Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo de número 10. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. E você diga amém. Se assente glorificando o nome santo do Senhor, e abra o teu coração para ouvir a palavra do eterno Deus nessa noite. Meus irmãos, é fato que tem alguns livros e alguns personagens na Bíblia Sagrada que nos chamam muito a atenção. Há quem ame o ministério de Davi, há quem se apresse a analisar a história de Abraão, mas sem dúvida nenhuma um dos personagens mais intrigantes da Bíblia Sagrada e mais fascinante é de fato o patriarca Jó. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro do patriarca Jó, que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Era íntegro, reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. A Bíblia diz que por conta da sua sinceridade, da sua intimidade com Deus, Deus também o abençoou. E a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Igual a Jó não tinha nenhum. Igual a Jó não tinha alguém que chegasse perto de Jó na sua riqueza, na sua fazenda. A Bíblia diz que Jó possuía 10 filhos. A Bíblia diz que todos os dias os filhos de Jó escolhiam a casa de um dos seus irmãos para banquetear, para agradecer a Deus pelaquela bênção que havia chegado. Mas a Bíblia diz que certo dia, quando os filhos de Deus se aproximaram e se achegaram a Deus, veio também o Satanás. E a Bíblia diz que Satanás veio diante de Deus e ouviu do Senhor uma pergunta. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele disse: venho da terra de passear e rodear por ela. E o Senhor disse: tem visto o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a mim, e se desvia do mal. Pelo que Satanás disse ao Senhor: também o Senhor o tem abençoado de tudo, tem fortalecido a vida e a casa dele. Toca, porém, em Jó, e tu verás que ele blasfemará de ti na tua face. A Bíblia diz que o Senhor responde para Satanás dizendo: pois bem, tudo quanto ele tem está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Naquele dia, Satanás saiu daquela reunião com uma autorização divina para tocar na vida e em tudo que Jó possuía, menos na sua alma. Veja bem, meus irmãos, o que está acontecendo no capítulo 1 do patriarca Jó é uma disputa no reino espiritual. A Bíblia diz que céu e inferno disputam a respeito de Jó. Para quê, irmão Rui? Para saber o que Jó falava. O que o céu e o inferno queria saber é o que possuía no coração de Jó, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Veja, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias em que as pessoas falam muitas bobagens. As pessoas abrem a sua boca para amaldiçoar, abrem a sua boca para lançar palavra de maldição, mas a minha Bíblia diz que pelo que tu falar será condenado, e pelo que tu falar tu será absolvido. Então começa a mudar o teu jeito de falar, começa a liberar uma palavra de vitória para a tua vida, para a tua casa, porque o reino espiritual vai se mover dependendo daquilo que você falar. As palavras têm muito poder. Satanás sabia muito bem disso, sabe muito bem disso. E nós estamos em campanha, aqui também é 12 dias 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Talvez você veio o primeiro dia, veio o segundo dia, esse é o 8º dia, é isso mesmo. Esse é o 3º dia, então tem ainda 9 dias para você vir. Talvez acabe a campanha e você não receba aquilo que você venha buscar. Talvez você receba hoje. Tudo depende do teu falar. Tudo depende do que você falar. A Bíblia diz que
O inferno está esperando o que Jó ia dizer. A Bíblia diz que certo dia, quando estava Jó na sua casa, veio um dos mensageiros de Jó e disse: Jó, eis que os rebanhos passeiam no prado, e os camelos passeiam junto a eles, quando veio uma comitiva de caldeus e deu no teu rebanho, Jó, e tudo se perdeu, eles mataram todos, e só eu sobrei para te trazer a novidade. Quando Jó estava assimilando aquela palavra, veio o segundo e disse: Jó, o teu rebanho de ovelhas, Jó, estava passeando no prado, quando o fogo do céu caiu, matou todas as tuas ovelhas e os teus empregados, só eu sobrei para te contar a novidade. Quando Jó estava processando a segunda novidade, veio um terceiro e disse: Jó, os teus 10 filhos estavam na casa do mais velho, estavam banqueteando, Jó, quando um vento oriental veio, Jó, derrubou a casa e todos morreram. A Bíblia diz que agora, irmãos, céu de um lado e inferno do outro. Os anjos do céu estão esperando para ver o que saía da boca de Jó. Satanás também estava apostando que ele iria blasfemar. Aí a Bíblia diz que Jó rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, vai ao pó e da cinza, fecha os seus olhos, começa a esmurrar o chão e a dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim: e com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, nem atribuiu a Deus falta algum. Pelos olhos da fé eu consigo contemplar o céu explodindo em glória e o inferno se escondendo. O grande problema, irmão, Senhora Maria, com todo respeito, é que essa geração gosta de murmurar. E eu aprendi uma coisa, que crente que murmura morre no deserto. Agora quem sabe calar-se no momento certo, entra em Canaã. Eu libero a primeira palavra profética para essa geração que está me ouvindo: você não vai morrer no deserto. Há uma palavra de vitória para a tua vida, e tu vai marchando rumo às promessas de Deus. Maridos que dizem que a sua esposa não presta, esposas que dizem que seu marido é um traste, e de fato ele vai ser, minha irmã, de fato ele vai ser. Empregados que amaldiçoam a empresa que trabalha, crentes que falam mal dos seus pastores, que falam mal do seu ministério, não tem vitória, irmão. O segredo da vitória é medir o que você fala. Tem responsabilidades que é do Senhor, mas tem responsabilidades que é sua. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem é dono do seu silêncio, mas ele é escravo das suas palavras. Sabe qual é a tristeza, meus irmãos? Não é Satanás que tem impedido muitas vitórias de crente, é o teu modo de falar. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para abrir os teus olhos e te dizer: a partir de hoje vai ter uma palavra de vitória nos teus lábios e um hino de louvor ao Senhor. Libera uma palavra de vitória. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, quando ele escreve dizendo: veio a mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Agora veja bem, meus irmãos, note que o profeta Ezequiel, ele quer pegar uma responsabilidade que é dele e quer passar para o Senhor. Ele disse: Senhor, eu não sei, quem sabe é tu. Aí o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Qual é a lição que nós aprendemos? Tem coisa que é Deus que vai fazer, mas tem coisa que você vai fazer liberando uma palavra de vitória. Quando você pegar o teu salário, você vai dizer: o meu salário está abençoado, vou pagar as minhas contas e prosperarei na presença de Deus. Tudo depende do que a gente fala, e o reino espiritual sabe muito bem disso. As palavras têm muito poder no reino espiritual, meus irmãos. E quantos de nós tem amaldiçoado nossos filhos? Outro dia eu vi uma mãe chamar um menino de danado. Eu disse: minha irmã, a senhora sabe o que significa a palavra danado? Sei não. Falei: então não chame seu filho. Não diga que a sua filha é uma piriguete.
Não diga que seu filho é malandro. Não diga que é profeta, escolhido por Deus para levar a santa palavra. A tua vitória está no jeito como você fala. As palavras têm o poder de animar, ou têm o poder também de dividir e destruir. Quantas pessoas estão afastadas da igreja porque ouviram uma palavra que entristeceu? Mas eu louvo a Deus nessa noite, que os teus ouvidos estão sendo ungidos por Deus para ouvir a doce, bendita e gloriosa palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. O reino espiritual está se movendo para saber o que Jó ia dizer. Está todo mundo esperando. Jó, o que é que ele vai dizer? E ele disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. Foi o Senhor que deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, no capítulo 2, é no outro dia, quando os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, veio mais uma vez o Satanás. E o Senhor disse: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, e se desvia do mal, e mantém a sua sinceridade, mesmo tu havendo me incitado contra ele. Aí Satanás vai para o tudo ou nada e diz para o Senhor: pele por pele, e o homem dará tudo o que tem pela sua vida. O Senhor disse: pois pode tocar na saúde dele, porém na alma dele você não toca. Satanás saiu mais uma vez daquela reunião com a segunda liberação do céu, tocar na saúde de Jó, só para saber o que Jó falava. Você já se perguntou, meus irmãos, que metade das provas que você passou, ou metade da prova que você está passando, é uma tentativa no reino espiritual para saber quem é você diante de Deus e o que é que você vai falar? Como é que foi o teu dia nessa noite? O que é que aconteceu? E qual foi a palavra que tu liberou? Porque pelo teu falar, esse ano será diferente da tua vida. Na virada do ano teve crente dizendo: o ano vai ser terrível, esses 4 anos vai ser terrível. Eu disse: só se for o seu. O meu será uma bênção, e a igreja será uma bênção na presença de Deus, porque o teu ano está entregue nas mãos do Cordeiro Santo de Deus. A Bíblia diz que Satanás toca em Jó da planta do pé até o alto da cabeça, de uma chaga mortal. Quando a mulher de Jó viu aquilo, ela disse: aí não é possível. Tu ainda retém a tua sinceridade? Depois de tudo isso, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba logo com isso. Mais uma vez, o céu vai se levantar para esperar o que Jó vai dizer, e o inferno também. Quando o inferno está olhando para ver o que Jó vai dizer, e o céu também, aí mais uma vez ele diz: como falas uma louca, tu está falando agora. Receberemos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Tudo que eu tinha era de Deus. Foi Ele quem deu e Ele mesmo tomou. E a Bíblia diz: e mais uma vez, Jó não pecou com seus lábios, nem atribuiu coisa nenhuma a Deus. O grande nosso problema, meus irmãos, é a murmuração. Murmurar é reclamar de Deus. A Bíblia diz que Israel não foi capaz de entrar em Canaã. Não foi porque Deus não era suficiente para levá-los. A Bíblia diz que a murmuração impediu deles alcançar a promessa. Aí a Bíblia diz no capítulo 2 da carta aos Hebreus: portanto, meus irmãos, convém-nos atentar com mais diligência às coisas que estão sendo pregadas, para que nós não entramos no mesmo exemplo de desobediência. Como é que está a nossa vida, meus irmãos? Como é que está a nossa expectativa para esse ano? O que é que tu tem falado? Qual foi a palavra que tu liberou dia 31 de dezembro para esse ano? Se tu liberou uma palavra de maldição, repreende em nome de Jesus e começa a dizer: o meu ano será uma bênção. Eu vou participar dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E vai ser bênção em janeiro, bênção em fevereiro, bênção em março, bênção em abril, até o final do ano, porque o meu Deus é fiel. As palavras têm muito poder. E se a gente soubesse disso... Domingo passado na minha igreja, uma irmã contou um testemunho
que ela foi na casa de uma irmã e ela pensou, ela disse: Senhor, eu estou precisando de uns panos de prato. Quando ela chegou no culto, a irmã disse: ô irmã, eu senti de Deus de te dar uns panos de prato. Olha só como é bom falar ou pensar algo bom. Olha o que a Bíblia diz na carta aos Colossenses capítulo 3: pensai nas coisas que são de cima. Então muda o teu modo de pensar. Por quê? Porque um mau pensamento gera um mau sentimento. Um mau sentimento gera uma má atitude. Uma má atitude gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Jesus disse que tinha uma igreja toda que estava morta. Morta onde, irmão Rui? No pecado. A Bíblia diz que tinha nome de vivo, mas que já estava morto. Mas nessa noite eu vim profetizar vida para essa igreja. Vida do trono da graça de Deus. Como clamou o profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 1, ele disse: ouvi, Senhor, a tua voz e tremi. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu não sei qual foi a sentença de morte que Satanás decretou para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida financeira, mas eu vim profetizar a vida, e vida em abundância para quem tem fé e crê. Muda teu jeito de pensar, muda teu jeito de falar. Jó entendeu isso, sabia a importância das palavras, e ele, no capítulo 42, Jó está vencendo a luta. E eu gosto, irmão, porque o Senhor trabalha com vencedores. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Jesus não trabalha apenas com vencedores, ele trabalha com mais do que vencedores. Agora veja que o Jó vai vencer a prova. A Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Que amigos eram esses? A Bíblia diz que, como Jó era muito conhecido na sua região, no Oriente, e os amigos deles ouviram falar que ele estava passando por aquela prova, foram a fim de consolá-lo. Mas quando chegaram lá e viram a situação de Jó, todo aquele consolo se desfez, e eles passaram a criticar e a condenar a Jó, dizer: é isso mesmo, confessa teu pecado. Nem tudo que acontece de ruim ou que aconteceu na tua vida foi culpa tua, meu irmão. Às vezes é apenas o mundo espiritual se movendo, e tem pessoas que não entendem. A gente entende que quando você está passando por uma situação difícil, é que o Deus está te punindo, e nem sempre é isso. Às vezes é Deus te ensinando a ser forte e a caminhar na presença dele. A Bíblia diz que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Jó deixa de orar por si e passa a orar pelos seus amigos. Aí a Bíblia diz: e mudou o Senhor o cativeiro de Jó. E ele vai escrever o capítulo 42, o capítulo que lemos, e ele vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Jó vai trazer para nós algumas características do nosso Deus, e a primeira característica que Jó vai dizer a respeito de Deus é essa: ele tudo pode. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem enfermidade que Deus não possa curar. Não tem situação que Deus não possa inverter o quadro para te dar vitória. Deus mexe até na lei, porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, versículo 35, que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que tem impossibilidade para o médico. Tem coisa que o médico não pode fazer. Tem coisa que o doutor não pode fazer. Tem coisa que o marido não pode fazer. Tem coisa que a mulher não pode fazer. Tem coisa que o pai não pode fazer, que a mãe não pode fazer. Agora a minha Bíblia diz que Ele tudo pode fazer, e que para Ele nada é impossível. Irmão Rui, mas a sentença que me deram foi que está tudo acabado. A minha Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Quando eu percebo isso, irmão, e analiso e me coloco no lugar e analiso esse texto, isso é muito sério. Não tem impossível para Deus. E teve situações aqui, irmão, que realmente beirava o impossível. A Bíblia diz, no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, que o rei liberou um decreto. Qual era o decreto? Aquele que não se dobrasse diante da estátua que Nabucodonosor havia feito, iria morrer jogado em uma fornalha. A Bíblia diz que 3 jovens
Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: não vamos nos dobrar diante dessa estátua, porque é idolatria, vamos pecar contra o Senhor. Qual foi a sentença para Sadraque, Mesaque e Abidnego? A morte. Mas a minha Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi chamado na presença do rei. Quando chegou na presença do rei, o rei disse: que negócio é esse? Estou sabendo que não quer se prostrar diante de mim, da minha estátua. Ele disse: pois bem, rei, a minha lei diz que só devemos nos prostrar diante do nosso Deus. E fique sabendo, rei, que não vamos nos prostrar. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão irado que ele preparou uma fornalha. E preparando essa fornalha, a minha Bíblia diz que ele, de tanto ódio que ele ficou, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que a fornalha ficou tão quente, mas tão quente, que os próprios soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram por conta do calor. Mas a minha Bíblia diz que é terrível o Deus que tudo pode. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram dentro da fornalha, o fogo não podia consumi-los, porque o Deus que tudo pode já estava lá dentro para só socorrer. Tem vezes, meus irmãos, que o Senhor Jesus não vai evitar que você entre na fornalha, porém Ele vai evitar que o fogo te arrebente, que o fogo te queime, porque para Deus nada é impossível. Ele já estava lá dentro, irmã Maria, esperando. A gente pensa que alguma situação, e a gente não vê Deus conosco. Deus já está no meio da situação, te esperando para te fazer passar. A Bíblia diz no capítulo 1 do profeta Naum, versículo 3, que Deus é um Deus zeloso e que tem os seus caminhos na tormenta. Não dá para não passar na tormenta. Porém, uma coisa eu te digo: o Senhor passa contigo e te dá vitória, porque está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1: agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Eu não sei o que te espera esse ano, mas de uma coisa eu sei: o Deus que me trouxe aqui manda te dizer que para Ele nada é impossível. Tem livramento para a tua casa. E aí os meninos foram para dentro da fornalha, e Nabucodonosor, além de jogar, ele vai atrás, ele vai assistir a derrota. Tem pessoas sentadas de camarote para assistir tua derrota, mas eu libero uma palavra profética aqui nessa noite. O camarote está preparado para eles, mas ao invés de ver a tua derrota, vão assistir a tua vitória. Por quê, pregador? Porque a minha Bíblia diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que mais que ele vai? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Ele é o Deus que transborda cálice, que muda a história. Ainda que passe na fornalha, Ele é o Deus que te sustenta e te dá vitória. Para Ele nada é impossível. Para Ele nada é impossível. Ele estava lá dentro da fornalha. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor vai lá assistir a morte dos meninos. Quando ele chega lá, ele faz uma conta básica. Ele disse: está errado. Agora, e ele chama o chefe da guarda e diz assim: vem cá, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Não lançamos 3 na fornalha? Aí o chefe diz: sim, rei, lançamos 3. Ele diz: tá, alguma coisa está errado. Eu, porém, vejo 4 andando dentro da fornalha. E deixa eu te falar: o 4º homem, e tem a semelhança do Filho de Deus. Era Deus que estava passeando. Eu libero essa palavra para essa igreja nessa noite. Ainda que te joguem na fornalha, o meu Deus passeia contigo no meio dela e vai te dar vitória. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Essa é a primeira característica que Jó vai dar de Deus. Segunda característica:
Ele diz: bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Irmão Rui, Deus tem plano? Tem. E Jó vai revelar para nós uma característica impressionante do plano de Deus. Qual é? O plano de Deus não pode ser impedido. O plano da seleção brasileira de futebol era ser hexacampeão mundial ano passado, mas esse plano foi impedido. O plano de Jair Messias Bolsonaro era ser reeleito, mas esse plano foi impedido. Agora aqui não, eu amo essa palavra, porque a Bíblia diz que o meu Deus tudo pode e que Ele tem plano. Agora o plano dele, ninguém pode impedir, diz a palavra do Senhor. Podem tentar. A Bíblia diz que a morte tentou impedir o plano de Deus, mas não conseguiu. A Bíblia diz que Satanás tentou impedir o plano de Deus, mas não conseguiu. A Bíblia diz que o homem tentou impedir o plano de Deus, não conseguiu. Para a gente encerrar, tem pessoas que querem impedir o plano de Deus na tua vida, meu irmão. Só que é impressionante, porque a Bíblia vai contar de um homem chamado Balaão. Deus tinha um plano. Qual era o plano de Deus? Levar Israel são e salvo do Egito a Canaã. Não havia ninguém que pudesse atrapalhar esse plano. Quem tentou atrapalhar? Um homem por nome Balaão. A Bíblia diz que Balaão era profeta do Senhor, mas ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo. Quando ele chegou e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, devo ir? O Senhor disse: não vá amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo é bendito. Não vá liberar palavra de maldição por aquele povo, porque eu já liberei uma palavra de vitória. A Bíblia diz que quando Balaão fala para Balaque: eu não vou, Balaque aumenta a oferta. Aumentando a oferta, aumenta a ganância de Balaão. Tem pessoas que têm se levantado contra você, sabe que Deus é na tua vida, sabe que Deus tem mistério contigo, mas a inveja não deixa eles ter amizade contigo. Mas eu libero mais uma vez, meu irmão, debaixo do sangue do Cordeiro, dizendo que não tem espírito de inveja que vai atrapalhar o teu ano. É 12 dias de clamor, agora a bênção vai chegar. Pela terceira vez, Balaão vai clamar ao Senhor e dizer: Senhor, deixa eu ir. O Senhor se ira contra Balaão e diga: vai, porém falarás o que eu mandar. Balaque aumentou a oferta, ele foi. Quando ele chega, a Bíblia diz que Israel estava nas campinas de Moabe, às margens do Jordão. Israel estava um passo de adentrar a terra prometida. Não era tempo de receber maldição, era tempo de receber bênção. Ainda que Satanás queiram liberar maldição para a tua vida, o Senhor manda dizer que é tempo de receber bênção. Como, irmão Rui, que eu recebo a bênção? A Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua maçadeira. Só estará por cima e não por baixo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, se você ouvir a voz. Balaão vai. Só que no caminho, a Bíblia diz que um anjo do Senhor, com a espada desembainhada, encontra-se com Balaão e muda o quadro. Versículo 10: mudou o cativeiro, Senhor. O Deus que eu prego é o Deus que muda o cativeiro do homem. O Deus que eu prego é o Deus que pega drogado e levanta como pregador da palavra, para que todos saibam que para ele nada é impossível e que os planos dele não podem ser frustrados. Balaão chega para Balaque e Balaque pergunta: por que demorou? Balaão disse: eu vim, mas falarei o que o Senhor mandar. Quando ele levanta o primeiro altar, a Bíblia diz que o Senhor toma a boca de Balaão. A palavra que Balaque estava esperando era uma palavra de maldição, mas a palavra que o Senhor tinha para o povo dele era uma palavra de bênção. Quando Balaão ergue a voz ao céu, a Bíblia diz que o Senhor toma a boca de Balaão e Balaão começa a dizer:
Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria o Senhor e não cumpriria? Por acaso prometeria e não confirmaria? Eis que recebi ordem para amaldiçoar, mas o Senhor manda abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Não há maldição que vai ficar de pé na tua vida, meu irmão, porque a ordem que eu tenho é te abençoar. Ainda que Satanás tentou uma palavra de maldição, a ordem que eu tenho é para te abençoar nessa noite. Aonde estão os benditos do Senhor que recebem uma palavra de bênção? Cadê o irmão? Canta aquele, vem me visitar hoje aqui, vai. Eu quero viver algo novo. E a Bíblia diz: se o Senhor mudou o cativeiro de Jó, Jó não vai receber de Deus o que ele tinha. Pregador, Jó não vai receber o que ele tinha? Não, Jó vai receber mais. A Bíblia diz: e mudou o Senhor o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro aquilo que Satanás havia roubado. Eu não sei o que foi que Satanás te tomou, mas o Senhor manda dizer que é noite dele devolver porção dobrada, vai devolver em dobro para você. Vem me visitar hoje aqui. Fica de pé e vamos adorar o Senhor. É tempo de viver algo novo na presença de Deus. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Profetiza sobre a tua casa, libera sobre a tua família nessa noite, Espírito sobre a tua vem, saúde, sobre a tua vida financeira. Eu quero algo novo nesse ano de 2023. Eu quero viver algo Remando e novo. vaciando arabagai, ramanduí, decomasturi mecânico. Faz meu coração arder de É algo novo, tem novidade de Deus para tua casa. Tem novidade de Deus para tua casa. Tem novidade de Deus para tua casa. Eu quero viver. Quantos querem? algo novo. Levanta tuas mãos os mais alto que tu puder e fale para Ele. Vem me visitar hoje aqui. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita, Senhor, o teu povo nessa Quero noite. conhecer mais. Visita, Senhor, os corações nessa noite. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Vem, a tua noiva te espera, Senhor. A tua noiva te espera, Senhor. A tua noiva se prostra diante de ti nessa noite. Espírito Santo. Abre a tua boca e adora dizendo: Espírito vem, vem. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Viva! algo 2023 é um ano de novidade. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre Tem novidade para essa casa, tem novidade para essa obra, tem novidade para a tua vida espiritual. É algo novo da parte de Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de Faz ele queimar novo, na tua presença, Senhor Jesus. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Viva algo novo. Tem algo novo de Deus para tua vida, para tua casa. Ah, tu não vai viver a derrota do ano passado. Algo novo te espera esse ano, porque Deus não tem impossível. Ele tudo pode, e os planos dele jamais serão impedidos na tua vida. Aleluia, Jesus. Já estou encerrando, mas eu quero fazer um pedido nessa noite, um convite. Alguém nessa noite que ouviu a palavra do Senhor e quer recebê-lo como Salvador da sua vida. Alguém que não é crente e que já ouviu o Senhor falar contigo nessa noite, vem até a frente, eu quero orar por você. Esse ano você não vai viver a derrota do ano passado, você vai viver algo novo na presença de Deus. É o primeiro convite. Alguém que não é crente nessa noite e quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida,
Venha, Jesus está te chamando. Venha à frente, eu quero orar por você. Bem sei eu Os planos dele não podem ser impedidos. que tudo Deus te dá uma pode. oportunidade nessa noite. Um dos teus planos Remando e vaciando. podem se frustrar. Aleluia, Jesus. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Os planos dele não vai ser impedido na tua vida. Um dos teus planos Alguém nessa noite. podem se O mestre está passando no nosso meio. Venha. Nenhum dos A teus porta da planos salvação está aberta para você. podem se Satanás está dizendo que está tudo perdido. Mas o Senhor te estende a sua mão nessa noite. não se frustrarão. Não vai ser impedido os planos de Deus. Não se frustrarão.